Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários, professor na Finclass, e no vídeo de hoje eu selecionei aqui 3 fundos de CRI ou fundos de recebíveis imobiliários, ou popular fundo de papel, para que possamos navegar nos relatórios gerenciais dos respectivos e extrair as melhores informações para que você tome as melhores decisões para alocação em fundos imobiliários. Bem, vamos começar sem mais delongas com um disclaimer clássico que quem acompanhou o primeiro vídeo, onde a gente tratou dos relatórios gerenciais dos fundos de escritórios, eu deixei muito claro que os exemplos são meramente didáticos. Então não adianta você abrir o home broker e sair aí todo animado ou toda animada para comprar os fundos imobiliários que estamos utilizando aqui, como se fora uma recomendação deste analista, porque não é recomendação. É apenas exemplo didático de o que você deve observar nos relatórios gerenciais em se tratando de fundos de papel. Então, vamos nos lembrar, fundos de CRI, fundos de papel, possuem a maior parte do seu patrimônio alocados em ativos de renda fixa que possuem lastro no setor imobiliário. Esses ativos podem ser os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, podem ser LCIs, as letras de crédito imobiliário, podem ser LHs, letras hipotecárias, podem ser CEPACs, que são títulos vendidos pelo poder público para que empresas construam área adicional em um determinado terreno, expandindo acima daquilo que é previsto na lei de zoneamento daquela região. Mas a gente olha na prática, a turma gosta de comprar CRI, porque os CRIs ali eles encontram a remuneração adequada para a expectativa dos investidores de fundos imobiliários. Inclusive, temos no canal um vídeo guia de fundo de papel, onde eu falo bastante sobre esse tipo de fundo, e outros onde a gente trata de alguns aspectos de fundo de papel. Fica a sugestão para você navegar, pesquisar e encontrar mais conteúdo de fundo de papel aqui no nosso canal. Vamos lá então, selecionei 3 fundos imobiliários para a gente dar uma olhadinha em aspectos que são fundamentais, tá? Aí só para variar, vocês vão ver que a gente vai passar fazer um sobrevoo apenas em dividendo, dividend yield, em PVP, porque não é isso que define se um fundo imobiliário é bom ou não. Não é a primeira coisa que você deve olhar em um fundo imobiliário. Já falei isso lá no vídeo do fundo de escritório. Repito para você fixar, porque também é válido para fundo de papel. Começamos com o KNSC11, Kinea Securities, O mercado gosta de chamar essa estratégia de um mexidão da Kinea, Por quê? A Kinea é conhecida aí no mercado, os primeiros fundos dela, de fundos de papel, eles tinham como característica o foco em um indexador. Então, o Kinea lançou o KNIP, o Kinea Índice de Preços, focado numa carteira que busca CRIs ligados à inflação, IPCA, e ela lançou o KNCR, que é uma carteira que compra também CRIs, mas indexados ao CDI. Então, estas estratégias, elas são focadas nesses indexadores. Então, se você pegar um ano que o IPCA foi 10%, e a gente já viu isso na história, ou um ano que o IPCA foi 3,5%, e a gente também já viu isso na história, o gestor não ficou mudando de indexador, ele manteve lá o mesmo indexador. O mesmo vale para o KNCR. Ele ficou mantendo lá o mesmo indexador. Selic, a gente já viu a Selic em 14, a gente já viu a Selic em 2, e o KNCR era CDI mais uma taxa, CDI mais uma taxa, KNIP era IPCA mais uma taxa. O KNSC é um mexidão, Então ele tem IPCA e também tem CDI, Inclusive a carteira de IPCA dele tem ali um que a mais de pimentinha, Mas não chega a ser high yield, pelo amor de Deus, longe disso. E essa permissão para o gestor balancear o que ele quer de IPCA e CDI na carteira, por óbvio, obriga o cotista, potencial cotista, potencial investidor, que estiver interessado nesse fundo, a dar uma olhadinha como é que está a alocação atual, para ele saber o que ele está comprando. Porque quando eu compro o KNCR, eu sei que eu estou comprando CDI+. Quando eu compro o KNP, eu sei que eu estou comprando inflação mais, IPCA+. Agora no KNSC, é um blend, é um mix, eu preciso dar uma olhadinha. Onde eu vejo isso, olha aqui, o resumo da carteira já está bem resumidinho aqui,
a gente tem no CDI+, 40% aqui ó, no CDI, 55% no IPCA e aqui 4,3% ele chama de Selic, que no final das contas é DI, mas é só para deixar claro que este recurso é o recurso que está em caixa, não é CRI, está em caixa, para ele poder alocar. Quando ele encontrar uma boa operação, ele vai alocar, né? A gente fala aqui de um fundo que tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhão, né? Então 4% disso está em caixa, pouco mais que 157 mil cotistas. E olhe que nessa data aqui, 31/7, a cota de mercado estava acima da cota patrimonial. O que isso quer dizer? Que ele estava negociando com ágil, estava negociando acima do valor patrimonial. Além dessas informações, né, tem a liquidez aqui, mais de 3 milhões dia, ótima liquidez para nós investidores pessoa física. Excelente nível de liquidez. Ele traz taxa média. Na taxa média nós temos IPCA mais 9% ao ano, grosso modo, 8,98, né, gente? 9% ao ano. E CDI mais 3,5%. E observe que ele coloca aqui, ó, a taxa média do fundo no MTM, né? É aquilo, né, gente? Tem uns jargões de mercado que a gente precisa se habituar, né? O gestor até poderia ser um pouquinho mais didático, né? Mas, enfim, a gente tem também fazer a nossa parte e nos habituarmos a algumas nomenclaturas clássicas de mercado financeiro. MTM, né, é a famosa marcação a mercado. Ou seja, essa taxa aqui considera o preço de mercado do fundo, o 9,30. E as taxas médias estão aqui. A parte que é IPCA+, a gente tem IPCA mais 9% ao ano, né, 8,98, 9% ao ano, e CDI mais 3,5. Considerando que marcação a mercado. Não necessariamente, quando ele comprou o CRI, ele comprou por essa taxa, mas a marcação a mercado dos ativos levou a essas taxas para o cenário atual. Tanto é que quando eu venho aqui nessa tabelinha, note, ó, ele comprou a IPCA mais 7,20. 7,18, 7,20. E agora está IPCA mais 9 na média. E a gente lembra, quando a taxa sobe, o preço do ativo cai. Na renda fixa é assim, taxa sobe, preço cai. Logo, houve desvalorização do CRI na média, tá? Na média da posição de IPCA. Na posição de CDI tá mais ou menos a mesma coisa, né, gente? Era 3,58, tá 3,55, mesma coisa. Importante destacar que como a gente está num cenário, né, de juro mais estressado, eu estou falando de juro longo, né? Quando a gente olha para os títulos Tesouro IPCA+, né, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente olha eles negociando com taxa acima de 6% ao ano, IPCA mais 6% ao ano. Se você reduz, né, tira risco e reduz essas taxas mais adiante, o mercado começa a precificar esses títulos por uma taxa menor, e dado que o risco de crédito do devedor destes CRIs aqui, dos devedores destes CRIs não muda, essas taxas elas também se reduzem. E aí lembra da renda fixa? Taxa reduziu, preço do ativo sobe. Então só para você entender a dinâmica, tá bom? Aqui ele separa por segmento do devedor, né? Então 35% da carteira, grosso modo aqui, o lastro está lá no setor de escritórios. 30% no residencial, 15% no logístico, 10% em shopping. Note que a gente não está observando aqui multipropriedade, loteamento, que são segmentos mais apimentados. Caracterizam aí fundos high yield. E a gente já vai ver um exemplo para ficar mais claro para vocês. Outro fator que eu acho importante a gente observar, né? Então aqui a gente olhou a carteira sob a ótica de composição de indexador. Por quê? Porque é uma estratégia que não é fiel a um único indexador, que são mais raros aí no mercado. Estratégias assim são mais comuns, né? O gestor vai alocando de acordo com o que ele acha que é mais interessante no momento. Tá bom para comprar CRI CDI+, ele compra CDI+, tá bom para comprar IPCA+, ele compra IPCA+. Ademais, vamos lá, aqui tem histórico de dividendo, histórico da cota, já vou passar nessa tabelinha aqui, mas eu quero chamar a atenção para que a lista de CRIs que o fundo tem. Todo aqui bonitinho, e eu sempre gosto de chamar a atenção para essa coluna. Qual é o percentual que a operação representa na carteira? Então note que você tem uma única operação que representa pelo menos 5%. Todas as outras para baixo. Gosto quando o gestor faz isso, que coloca em ordem, né, de quem pesa mais para quem pesa menos, facilita a nossa visualização. Ele dividiu, né,
Então aqui na parte de cima você tem os CRIs que são IPCA+. O maior, 5,5. Aí quando você vem 1, 2, 3, 4, 5, só os 5 primeiros representam pelo menos 3% da carteira. Todos os outros abaixo de 3%. E quando eu venho para o CDI, aí você tem um que pesa um pouquinho mais, tá aqui, ó, 9,3% da carteira. Tem um outro de 6% e daí para baixo é 3,5% e vem diminuindo, né? Você tem vários aqui que representam 0,3%, 0,6%. Eu entendo que isso é interessante. Quando a gente lida com o mundo do crédito, e um fundo de papel é um fundo de crédito, você está dando crédito para alguém, é importante que você explore muito bem essa diversificação. Faça muito bem essa diversificação, né? Por quê? Porque se dá problema com alguma operação, o peso dela é pequeno. Então aqui você tem de relevante, eu diria, umas 3 operações ou 4, né, que representam pelo menos 5% do PL, né? Essas duas aqui em CDI e essa aqui em IPCA. Você pode colocar até essa de 4,5 aqui no balaio. As demais, percentual bem mais comedido, né? E se você tem um fundo, como o KNSC, por exemplo, na sua posição, mas ele representa lá, sei lá 10%, 5% da sua carteira de fundo imobiliário, note que um problema em algum CRI desse, ele vai ter um efeito bem reduzido no seu patrimônio, porque você diversificou também os fundos imobiliários, você não concentrou toda a tua alocação apenas neste fundo. Então, em se tratando de fundos de CRI, é natural que a gente veja uma quantidade de ativos muito maior do que fundos de tijolo. Você pega um fundo de shopping ou de escritório muito bem diversificado, você vai ver o quê? 10 ativos, 15 ativos, né? Aqui a gente está falando de CRIs, 65 CRIs, 65 CRIs, tá? Em 1,2 bilhão. Então esse é um nível de diversificação que a gente sempre busca em fundo de papel. A gente tem que ter cuidado com grandes concentrações. E outra coisa que eu sempre peço para as pessoas fazerem é somar riscos, né, de mesmo grupo econômico. Então você tem aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, deixe-me ver, ó, Creditas, tá vendo? Ó? 1, 2 operações, 3 operações. Então, a tua exposição a Creditas não é só 1%. Você tem 1 aqui, 1,09 aqui, 0,1 aqui, 0,1 aqui. Continua pequenininha, mas é importante a gente ter essa noção, né? Olha aqui, ó, JHSF, essas duas aqui, 1,6. São duas operações diferentes, mas o risco lá atrás, né, é o mesmo grupo. Então, soma-se o risco. 1,6%, que ainda é um patamar bem tranquilo. Quando a gente olha lá a maior, aqui o Infinity, não tem outro, né? Você não tem outro lastro aqui, Infinity, então é 5,5 mesmo, tá bom? Então é importante dar uma olhadinha nessa estrutura de como está a divisão em cada um dos riscos de crédito. Em fundo de papel, lembra quando analisamos o relatório de fundo de tijolo, a gente falou de alavancagem? O que é alavancagem? Alavancagem é a utilização de capital de terceiro para eu comprar ativo. Quando você vai lá comprar um imóvel, aí você financiou em 30 anos no banco. Você comprou um imóvel com recurso de terceiro. Uma parte foi teu recurso, outra parte foi recurso de terceiro, no caso do banco. Isso é alavancagem, você se alavancou. Então você tem aí um imóvel que custa, valor de mercado dele, 800 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, né? Enfim. Mas você foi lá e você tinha 30% desse valor, metade do valor. O restante veio do financiamento, você usou recurso terceiro. Isso é alavancagem, você se alavancou para adquirir um ativo, para o qual você não tinha recurso para comprar na integralidade agora. Então, o fundo de papel consegue se alavancar também. Ele faz algo chamado de operação compromissada reversa. A gente tem vídeo no canal onde eu detalho isso. Então agora, grosso modo para você entender, é mais ou menos o seguinte. Tá vendo toda essa lista de CRIs que ele tem aqui? Ele chega numa contraparte de mercado e fala, olha, você quer ficar com alguns desses CRIs aqui? 6 meses, tá? E eu te remunero para isso. Só que o KNSC, ele continua recebendo os rendimentos destes CRIs. Esse interessado, o que ele vai ganhar? Uma taxa que foi combinada aqui. CDI mais 1, CDI mais meio. E a garantia é o CRI que está na operação. E detalhe, vamos pegar aqui, por exemplo, este CRI, cujo saldo de mercado dele é 70 milhões. Então, nesta operação,
Quem vai topar fazer essa compromissada reversa com o KNSC, fala, ó, neste CRI aqui de 70 milhões, eu te dou 35 milhões. Passado um tempo, a gente combinou 6 meses, daqui a 6 meses, você vai recomprar o CRI, 35 milhões, e vai pagar minha remuneração, que é CDI mais 1% ao ano, por exemplo, 0,5% ao ano. E aí o CRI volta a ser seu, tranquilo, segue a vida, né? Neste inteirinho você continua recebendo todos os juros do CRI, tudo certinho, tá bom? Eu me contento com essa remuneração e segue a vida. Note que o KNSC pegou quanto? 35 milhões aqui nesse exemplo que a gente fez, né? Aí ele pega esses 35 milhões, vai ao mercado e compra outro CRI. E ele vai começar a receber juros deste CRI também. Então note que com esses 35 milhões ele já está recebendo do CRI Infinity, que é o nosso exemplo aqui, e também desse novo CRI que ele comprou. Por óbvio, vai chegar um momento que ou ele rola essa operação, ou ele faz uma emissão, capta recurso e aí tá tudo certinho, ele deixa de estar alavancado. Tudo isso para te dizer que o fundo está aqui 6% alavancado. 6% alavancado. É um nível de alavancagem confortável para fundo de papel na minha leitura. Quando a gente já vai indo ali para níveis como 20%, aí eu já acho que requer um pouco mais de atenção, cuidado, vamos ver as condições que isso vai ser rolado, caso a gente não tenha uma janela de emissão, mas 6% eu acho bem ok. A demonstração de resultado, lembra que a gente olhou isso lá no fundo de tijolo? Tem que olhar no fundo de papel, como é que o fundo fez dinheiro? Então note que com o resultado do quase tudo veio com o resultado do CRI, que é a maior parte da alocação dele. Ele tem ali uma pequena alocação em fundo imobiliário, bem pequena mesmo. Quando a gente olha na tabela de ativos, lembra? Olha lá a tabela de ativos. Olha aqui, ó. Essas duas posições em fundo imobiliário que representa muito pouquinho do patrimônio. Já tínhamos visto isso onde? Aqui nessa tabela, ó. Mas que gera um pouquinho de resultado aqui, nem aparece, né? Como ele faz em milhões aqui, nem aparece. Não é que é zero, tá em milhões aqui, tá, gente? Então o resultado é pequenininho, tá? Tudo isso para te dizer que, ó, o que explica o resultado de fato aqui é o quê? CRI, que é o grosso da alocação dele. Aí o resultado líquido foi 11,8 e ele distribuiu 11,9. Opa, distribuiu mais do que gerou. Ele gerou 8 centavos por cota, distribuiu 9 centavos por cota. Então ele usou reserva. E ele fala aqui, ó, eu tenho 9 centavos de reserva. Já depois desse evento, ele tem 9 centavos de reserva. Se a gente observar, ele está distribuindo aqui, ó, 9 centavos, 8, 9. Ele tem, grosso modo aqui, um mês de reserva. E ele pode ir usando dessa forma. Ele complementa no mês, vai ter mês que ele vai gerar resultado acima daquilo que ele vai distribuir. Olha aqui, por exemplo, dezembro de 23, ele gerou o equivalente a 8 centavos por cota e distribuiu 7. Então sobrou recurso, ele jogou nesta reserva, tá bom? Então, aqui a gente olha se o fundo ele está distribuindo aquilo que está gerando ou se ele está fazendo uso de reserva. Nos últimos 2 meses ele usou um pouquinho de reserva, mas o que é normal em se tratando de fundo de CRI, porque os fluxos eles não são lineares, porque o indexador flutua. Tem mês que a inflação é maior, tem mês que a inflação é menor. A maior parte da carteira aqui, né, é IPCA, é inflação. O CDI vai mudar ao sabor de alterações na taxa Selic. Então, durante um período aí ele fica mais fixo. E aqui, obviamente, eu estou considerando plena adimplência da carteira, inclusive o gestor não cita nenhum evento de crédito. Né? Ele não fala aqui que tive problema com algum CRI. Características aqui é uma característica comum em fundo da Kinea que tem boas carteiras de risco de crédito. Mas agora eu vou trazer, antes de ir para o CPTS, vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui, ó, que é aquilo que a gente chama de tabela de sensibilidade. Isso é uma coisa que os fundos de papel colocaram aí nos últimos 24 meses, mais ou menos, 1 ano e meio, que é, olha, ele fala, no atual preço, e ele considerou 9,30, que foi a cotação do fechamento de julho, a minha carteira tem um yield de IPCA equivalente a IPCA mais 8, na média ali. Ele faz um mexidão, inclusive, do CDI, pega o CDI, converte
em IPCA+, daria um IPCA mais 8, que gera um spread para NTN-B+, de 1,5, ou seja, essa taxa está 1,5 acima da taxa da NTN-B. Quando eu tiro os custos de administração, viram o IPCA mais 6,84. Então, o IPCA mais 6,84 já líquido dos custos de taxa de administração. E aí ele vai simulando para quanto vai ficar esse IPCA mais de acordo com diferentes níveis de preço da cota, para a gente ter uma ideia. Ah, se essa cota vier para R$ 9,00, IPCA mais 7,80. Se vier para R$ 8,90, IPCA mais 8,11. Aí se ela subir mais, foi para R$ 9,50, IPCA mais 6,21. Então a gente tem essa sensibilidade, né, de para onde vai o nível de remuneração de acordo com o preço da cota, né? Gosto bastante desse tipo de informação. Agora sim, vamos para o CPTS, que é um outro fundo de papel. Esse é da gestão Capitânia, tá? Relatório aqui de julho de 2024. Né? Então, bem, informações gerais do fundo, 2,6 bi, maior do que o KNSC, né? Valor de mercado, patrimonial 2,8, tá bom? Ele já mostra aqui, ó, taxa líquida aqui 8,64, IPCA mais 8,64. Vamos ver o que mais está aqui, ó, 100% de adimplência, então ninguém ficou devendo CRI aí para ele, mais de 380 mil cotistas. A DTV é aquela mania que o mercado tem de usar termos em inglês para coisas que são simples, tá? Isso aqui é liquidez, tá bom? Liquidez diária, 7 milhões, tá? 7 milhões aí a média de liquidez diária dele. E aí ele coloca aqui alguns comentários, né? Ele vem mantendo aí o objetivo de reciclagem de portfólio, mantendo a carteira com perfil high grade, ou seja, melhor qualidade de risco de crédito, quanto ele distribuiu, né? Média aí dos últimos 12 meses. Aí ele falou, ó, fiz movimentação na carteira, informação que a gente não viu no KNSC. Então aqui a gente vê que é uma gestão que está ativa aí no mercado, negociando os CRIs da carteira, né? Comprou aí 4 milhões em CRIs e vendeu 61 milhões. O que mais nós temos aqui? Ó, resultado do fundo, quase 12 centavos por cota, né? Lembrando que ele distribuiu 8. Vamos olhar na DRE, expectativa é que fez reserva, né? E aqui, olha que interessante, 70% é CRI. 29% é cota de fundo imobiliário. Lá no KNSC era o quê? 0,5% cota de fundo imobiliário. Aqui, quase 30%, 29%. Estratégia de gestor. Ah, ele é um FOF então, Ricardo? Já ouvi essa bobagem inúmeras vezes, né? Que o CPTS é um FOF. Não, não é um FOF, né? Ele é um fundo de papel, ele tem 70%, a maior parte da carteira é CRIs. E o gestor acha prudente, inclusive, isso é histórico, não é novidade, ele não fez isso esse mês. É só estudar a história do fundo antes de investir. É melhor fazer isso do que passar vergonha em fórum, igual eu vejo alguns investidores fazendo, né, criticando a gestão porque tem 29% em fundo imobiliário. A estratégia é do gestor. O dinheiro é seu, você investe onde você quiser. Mas a estratégia é do gestor. Você não gosta dessa estratégia? Aí você tem duas alternativas. Ou você abre a sua gestora e aí você faz a sua estratégia, vá ao mercado, capte recurso e faça a sua estratégia. Ou você investe o seu recurso em um outro fundo que tem uma estratégia aderente ao que você quer. O que eu acho irracional é você não estudar o fundo, botar o seu dinheiro lá e depois reclamar da estratégia do gestor. Eu estou dizendo da estratégia, não do resultado. O resultado é uma coisa, a estratégia é outra, né? Você pode conhecer muito bem a estratégia e ficar insatisfeito com o resultado. Já aconteceu diversas vezes comigo, faz parte do jogo. Agora, criticar a estratégia sem antes ter estudado, aí é dureza. E eu não estou aqui passando pano para o gestor, que esse não é meu papel, mas é essa parte educacional que eu acho importante, né? Vamos lá, vamos mergulhar aqui na carteira do fundo. Aqui, olha gente, em se tratando de relatórios gerenciais, gosto muito de relatórios da Capitânia, né? Essa parte de cenário macro, dá para você aprender bastante coisa. Leia. O gestor também coloca aqui movimentações que ele fez, dá detalhes, mas vamos lá. Primeira coisa, composição da carteira. A gente vai descendo, procurando. Lembra que eu falei? Eu gosto de ver como é que está composta a carteira por indexador, enfim. Então a gente vai descendo, cadê? Já passei por isso? Deixa-me ver. Cheguei. Note que a carteira é a maior parte IPCA+. Tem aqui uma... Tá vendo esse marronzinho aqui, ó? CDI, bem menos, tá? Bem menos.
A maior parte IPCA+, tá bom? E o FII, a parte de FII aqui, quase 30%. Então, você já viu que não dá para você, estudando o histórico do fundo, achar que o gestor vai comprar um monte de CRI e CDI aqui. Não é o caso. A gente olha historicamente, a carteira é mais IPCA+, tá bom? Aí a gente tem a DRE, então estou olhando aqui mês de julho. Olha lá, posição em CRI, o que é que foi juros, o que é que foi amortização. Note que juros vai mudando, né? Por quê? Às vezes paga um pouquinho mais, às vezes paga um pouquinho menos, tem a taxa média. A atualização monetária ocorre, por óbvio, ao sabor de inflação, tá bom? Resultado dos CRIs, ganho de capital, vendi com lucro, o número é positivo. Vendi com prejuízo, o número é negativo. Tá? Às vezes vender com prejuízo faz parte. E rendimento de FII, tá vendo? Quanto ele recebeu de dividendo de FII e aqui giro de FII. Se ele vendeu com lucro ou com prejuízo, a gente nota que ele tem vendido sempre com lucro, a parte de cota de fundo imobiliário. Né? Aí tem as despesas e ele gerou 37 milhões, equivalente a 12 centavos por cota, mas só distribuiu 25, equivalente a 0,081 centavos por cota. Né? Então gerou 12, distribuiu 8 centavos por cota, fez reserva. Né? Olha aqui, a reserva dele estava zeradinha, opa, já tem quase 4 centavos por cota, que é quase meio dividendo aqui do que ele está distribuindo na média. Ufa, tinha zerado a reserva, já recompôs reserva. Né? Isso dá mais conforto aí para o gestor poder linearizar os dividendos, certo? O que mais que eu acho importante você olhar aqui? Lembre-se, olhar a carteira, né? Então, ó, na parte de CRI, né? Ó, carteira de crédito, né? Segmento, maior segmento de exposição, ele tem aqui logística, mas está muito equilibrado, logístico 19, shopping praticamente 19, não, varejo 12, residencial 3, residencial menos do que Kinea, né? Também não tem loteamento, também não tem multipropriedade, que é característica de mais risco de crédito, tá? E aí ele vai abrindo a operação por segmento. Então você tem aqui, ó, no comercial, né? Comercial aqui, leia-se laje, tá, gente? Ele colocou comercial aqui, é laje, tá? 17%. Escritório. Né? Aí tem as operações, ó, representa 6%, 3%, 1%. Então você tem um mais pesadinho, o resto pesando muito pouco no patrimônio. No residencial, olha aqui, já pesava 3%, né? Pesava pouco. Aí quando você quebra ainda, você percebe que ó, o maior é 1% do patrimônio no residencial, o restante bem pequenininho. No logístico você tem um que pesa 8%, opa, esse pesa mais. Esse aqui a gente presta mais atenção. Os outros tudo abaixo de 3%. Shopping tem um que pesa 6%, os demais aqui 3% e assim por diante. Então, aí a gente vai procurando quais são os riscos de crédito mais relevantes na carteira e quais são aqueles que pesam menos, né? Então a gente não tem nenhuma concentração aqui, tem CRI que representa 15% da carteira? Não tem, né? Não tem. Mais uma vez, característica de carteira super bem diversificada, né? Então, mais uma vez, mapeamos ali os segmentos de exposição, quem são os maiores riscos de crédito. Ele até coloca aqui, ó, a maior alocação dele é um FII XP Properties, né? 13%. Né? Depois ele tem HBR com 4%, Açaí com 4%. Aqui vai misturando o que é FII e o que é crédito. Quem é o risco, quem é o devedor dele. Muito legal isso daqui. Então, quando eu pego lá a posição de CRI, tudo que é HBR, 4,4%. Tudo que é Açaí, 4%. Tudo que é Ipera, 2,4% e assim por diante. Tá? Então gosto, né, desse tipo de informação porque eu olho e vejo onde estão os meus maiores riscos. Tá? E aqui, será que tem alavancagem? Será que tem operação compromissada? Tem, gente. Se você vier aqui, ó, deixe-me achar aqui, ó, operação compromissada, o impacto da operação compromissada, né? Ele diz aqui que tem, ó. Então ele mostra qual é a receita e qual é o custo, tá? Aqui esse gráfico mostra a diferença, ó. Neste mês a operação compromissada foi detratora de resultado. Detratora de resultado. Mas olha esse último parágrafo aqui, ó. Mesmo assim, o resultado da estratégia ainda continua sendo positivo em aproximadamente 0,47%, ou quase 11 milhões de reais. Desde que foi adotada, a estratégia teve um resultado positivo. Quando a gente olha a ponta mais curta, né, a gente vê que tomou um calor aqui danado, aí voltou a gerar resultado positivo aqui,
Gerou um negativo, ficou no 0 a 0, gerou outro negativo. Cenário de juro mais elevado, a compromissada tem custo em CDI. Se a inflação reduz em algum mês, por questões até de sazonalidade, o que é natural, no meio do ano normalmente a gente tem uma inflação um pouquinho menor mensal, a compromissada naturalmente nesta janela ela tende a apresentar um resultado que pode ser desfavorável. Quando é positivo, ele pode ser um pouco menos positivo. E se o cenário é mais desfavorável, ela pode embicar inclusive para o negativo, foi o que aconteceu aqui. Se você olhar 23 foi a mesma coisa, né? Neste interim foi onde a compromissada apresentou mais resultado negativo, mas o desse ano inclusive está bem mais confortável, certo? Bem, então note, olhamos taxa média, olhamos quais são os principais setores expostos, olhamos quais são os indexadores, olhamos a DRE para ver como é que está a distribuição de resultado. Olhamos tudo isso. Se você for para um fundo mais apimentado, como é o HCTR, a lição de casa é a mesma coisa. E aí você vai lá na carteira, você vai ver, a maior parte é CRI, tem uma fração que é FII também. Como ele é mais apimentado, você vai ver que tem CRI subordinado. Olha aqui, 30% da carteira em CRI subordinado. Isso é característica clara de carteira high yield, mais risco de crédito, né? Se você ainda não sabe o que é um CRI subordinado, o que é um CRI mezanino, fica o meu convite. Guia de fundo de papel tá no canal, assista esse vídeo para você aprender. Olha as taxas médias como são mais altas. IPCA mais 10,5, IGPM mais 11, CDI mais 4,6. Né? O gestor conseguiu essas taxas porque ele é muito melhor do que os outros gestores? Não, porque ele tomou mais risco. Quando a gente olha para segmento, olha aqui que eu falei, multipropriedade, 45%. Ó, loteamento aqui, 10%. Mais da metade da carteira em segmentos que são estruturalmente mais apimentados. Característica de carteira high yield. Tá vendo como a gente vai extraindo informação de qualidade de fundo? De papel, observando características da carteira. Olha aqui, ó. Essa tabela é bem interessante. Ele mostra aqui, ó, porque já tem problema nessa carteira, né? Essa carteira é famosa no mercado aí, tem alguns problemas com alguns devedores, ó. Inadimplente. Essa turma aqui, ó, bolinha vermelha. Tá inadimplente, ó. Este cara, este. Aí você vai vendo quanto é que pesa na minha carteira. Vamos ver aqui, ó, percentual do PL, ó. Esse cara pesa 1, esse pesa 1, 0,3, 1. Você vai somando. Ó, tem mais inadimplência? Tem aqui, ó, mas essas 3 operações inadimplentes. E essa bolinha amarela, Ricardo? O que é essa bolinha amarela? Bolinha amarela é em carência de juros. Ou seja, o devedor estava ali meio mal das pernas, fizeram uma renegociação e, ó, você vai ficar uns meses aí sem pagar juros. Fica tranquilo, tá? Então, o fluxo de caixa do fundo imobiliário fica prejudicado nesse cenário, né? Olha quanta bolinha amarela, meu Deus, né? Bolinha verde é que está com o pagamento em dia. A gente esperava que tivesse tudo com bolinha verde, né? Mas carteiras mais arriscadas, você corre esse risco. Se você ficar olhando só dividend yield de PVP, desculpa, você não vai ter esse nível de informação. Não vai. Então é isso que você tem que olhar na carteira de um fundo de papel, tá bom? Olha aqui, ó, só 17% está em dia, 76% ganhou um tempinho aí, ficou em carência de juros, e você tem 7% que está inadimplente mesmo, né? Não está nem negociado, ele deixou de pagar não por uma negociação que foi acordada, ó, tudo bem, fica um tempo aí não, é porque ele simplesmente não quis pagar. Pessoal, naveguei aqui por fatores que são importantes, tá? Na observação de um fundo de papel. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí no comentário se vocês gostaram do conteúdo, né? Qual o próximo segmento que vocês querem que eu aborde aqui nesta coleção de vídeos que eu estou fazendo de como analisar relatório de fundo imobiliário, o que observar no relatório de fundo imobiliário em cada segmento. Cada segmento tem um olhar diferente. Não se esqueça de deixar o like, porque o like, assim como o dividendo do fundo imobiliário, não é tributado. Então eu conto com o seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber informação de vídeo novo. Te espero no próximo. Um grande abraço.